Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em espírito, segundo o amor do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glorificado seja o nosso Deus, de amor, de muito amor, de amor eterno e de alianças. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga crescimento espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, é muito bom falar de Deus. É uma honra e um prazer inigualável divulgar as verdades do Senhor do Universo, esse ser soberano sobre tudo e sobre todos. Essa é uma das melhores coisas que nós podemos fazer nesta vida. Nós somos filhos e servos do Senhor. Nós falamos de Deus o que Ele nos manda falar. E diferentemente de muitos pregadores, nós não estamos presos a sistemas religiosos e não nos preocupamos com o que as pessoas querem ouvir, mas sim com o que Deus quer que elas ouçam. As nossas mensagens provêm de análises profundas da palavra de Deus. Missão que é possível apenas aos que detêm amplo conhecimento e compreensão da mensagem bíblica, e o dom que é obtido unicamente pela ação de Deus. Nós não oferecemos mamadeira ou papinha ao povo de Deus, mas os alimentamos com alimento sólido e consistente.
com um grande banquete espiritual. A palavra de Deus que nós pregamos se destina aos crentes em um estado avançado de conhecimento e aos que buscam alcançar esse nível. As reações das pessoas são as mais diversas, porque nem todos estão preparados para receber e processar esse tipo de mensagem. Alguns sentem comichão nos ouvidos diante da sã doutrina, mas esse é o nosso chamado. Deus nos dá compreensão dos seus desígnios, não para engavetarmos ou para cavarmos a terra e escondermos, mas para compartilharmos com os irmãos. E isso nos alegra muito, não por vaidade, mas pela virtude de podermos apresentar a todos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor do nosso Deus Altíssimo. Esse amor que excede todo entendimento. Falar de Deus e da mensagem de Deus é um dever para todo cristão. Mas falar apenas de Bartimeu, da mulher do fluxo de sangue, de Davi e Golias, é algo muito elementar. É para os iniciantes. É o beabá do Evangelho. Nós não podemos nos deter apenas nos primeiros rudimentos da doutrina de Deus. Tudo isso é muito válido para os recém-convertidos. Todos passamos por isso. Mas a própria natureza humana nos conduz e chega uma hora em que, assim como o bebê um dia rejeita a mamadeira, o nosso organismo espiritual começa a pedir por mais, porque precisa de alimentação mais consistente, algo que o ajude a crescer. E aí é quando entram em cena as pregações avançadas, profundas, abordando temas complexos e revestidas da sabedoria de Deus. Se nos mantivermos apenas no leite espiritual, nós não evoluímos espiritualmente, assim como um adulto não consegue manter a sua estrutura física se alimentando de papinha. A ordem de Deus expressa na Bíblia é para que crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus compreende a nossa infância espiritual, mas Ele nos quer a todos espiritualmente adultos, mas com o coração de uma criança. E mesmo quando temos que abordar os temas mais comuns, Deus nos dá a visão dos detalhes que fazem a diferença. Nós não copiamos temas ou mensagem de outros pregadores. Nós não fazemos isso. Mas não temos qualquer objeção às pessoas que assistem às nossas mensagens para usá-las nas suas pregações. Pelo contrário, estimulamos esse efeito multiplicador sempre quando se mantenham nas verdades de Deus. Mas é fundamental o conhecimento, porque quando lançamos uma palavra, precisamos estar preparados para dar respostas e esclarecimentos à altura. Se todos tivéssemos pleno conhecimento bíblico e as revelações da parte de Deus, evitaríamos muitas discussões vãs e inúteis que ocorrem no meio do povo de Deus.
normalmente entre pessoas com níveis de conhecimento distintos. Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Efésios 3, 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 2 de Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. No trecho inicial que apresentamos, do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, temos nos versículos 31 a 32, Deus falando ao profeta a respeito de uma nova aliança que naquela época ele estava prestes a fazer com o seu povo. Deus esclarece a Jeremias que essa nova aliança não seria como a anterior, que ele havia feito com os seus antepassados, quando os retirou com mão forte da servidão do Egito. Deus se referia à lei de Moisés, a aliança feita por Deus com os judeus israelitas. Essa aliança que a nação de Israel havia invalidado pelo pecado, mesmo a despeito do Senhor os haver amado e escolhido. Observe que na época de Jeremias, muito antes do Novo Testamento e da vinda de Jesus, Deus já demonstrava o seu descontentamento com o povo de Israel pelo descumprimento do acordo feito com ele, e já revelava a sua intenção de criar uma nova aliança com seu povo. E se era uma nova aliança com seu povo, era tanto para os judeus quanto para nós, gentios, que nos tornaríamos povo de Deus através de Jesus. Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. No versículo 33, Deus revela ao profeta como seria essa nova aliança. Deus diz a Jeremias que a sua lei estaria no interior do seu povo, escrita nos seus corações, e que a partir daí, então, ele seria o Deus deles e eles seriam o povo de Deus. Notem que Deus estava planejando uma mudança drástica em relação à sua lei anterior, dada
a nação de Israel a lei de Moisés, que foi escrita em pedras. Essa nova lei estaria escrita nos corações das pessoas, o que significa que seria um tratado entre Deus e o seu povo, que deveria ser conhecido e amado por todos os filhos de Deus. Efetivamente, esse novo tratado de Deus é simplesmente maravilhoso. Só o rejeita quem não o compreende e não conhece o amor de Deus. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No versículo 34, o Senhor revela que através dessa nova aliança, todos o conhecerão. E então virão dias em que não haverá mais a necessidade de ensinarmos acerca dele, acerca do nosso Deus. E através dessa nova aliança, Deus lhes perdoaria a maldade e não se lembraria mais dos seus pecados. Mas que maldade é essa a que o Senhor se refere? É a desobediência, a rebeldia e o pecado do povo de Israel, que, como apresentamos no versículo 32, eles não cumpriram com a sua parte no acordo feito com Deus. E somente através desse novo tratado é que Deus lhes perdoaria os pecados. Mas o povo de Israel jamais se integrou ao novo tratado de Deus, que foi trazido a nós por Jesus, porque eles não creram em Jesus e não o receberam. E desse modo, o povo de Israel e todos os que os seguem permanecem até os dias de hoje no pecado. Jesus cancelou o antigo tratado da lei de Moisés, mas eles simplesmente não tomaram conhecimento disso. E nem do novo tratado, e seguem vivendo a antiga aliança extinta por Jesus, razão pela qual não se pode dizer a priori que eles já foram perdoados pelo Senhor. Jeremias 31, 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, o nosso Deus de misericórdia. A Bíblia detalha os dois tratados feitos por Deus com o seu povo. O Antigo, no Velho Testamento, e o Novo, no Novo Testamento. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala desses dois tratados. Um ativo, que é o tratado da graça de Jesus, e outro inativo, a lei de Moisés. Por haver sido a pessoa escolhida por Jesus para receber e nos transmitir a doutrina da sua graça, o apóstolo Paulo era a pessoa mais indicada e com maior autoridade
para falar sobre esse novo tratado, o novo sacerdócio e a nova doutrina, pois ele tinha a autoridade dada por Jesus. Paulo faz comparações e revelações de suma importância e revela coisas que todo homem de Deus precisa conhecer. Ele explica, por exemplo, que o novo tratado da graça não é fundamentado na letra como era o antigo, cujas leis estavam escritas em pedras. Mas o seu novo tratado estaria gravado no nosso espírito. E Paulo nos alerta de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo revela ainda que o ministério de condenação e morte, gravado em pedras, que foi a lei de Moisés, era um ministério transitório, um ministério que não salvava a ninguém, mas apenas destacava os pecados. E ele esclarece que mesmo assim, se esse ministério transitório veio em glória, porque os filhos de Israel não podiam fixar os olhos em Moisés por causa do brilho da glória de Deus na face dele, muito mais glória terá o ministério do Espírito e da Justiça, que é eterno. Sim, o novo tratado da graça, o ministério da Justiça, tem um componente muito importante que o antigo tratado não continha, que é a salvação. Chamamos a atenção dos irmãos para o que Paulo está dizendo. O antigo tratado da lei de Moisés, contendo sacrifícios carnais, foi um ministério de condenação e morte. Enquanto o novo tratado da graça, que requer o uso da fé e a vida em espírito, é o ministério da salvação eterna. Muitos irmãos rejeitam a graça de Jesus por desconhecimento, porque é uma doutrina que veio a nós através do apóstolo Paulo, que foi um homem. Eles alegam que não seguem a Paulo, mas seguem a Jesus. Mas ao procederem assim, eles se contradizem, porque caem automaticamente no regime da lei de Moisés, que também, notem bem, foi trazido ao povo judeu, não a nós, foi trazido ao povo judeu por um homem, Moisés. Nós não temos que seguir a Paulo nem a Moisés, nós temos que seguir a Jesus, mas dentro da doutrina que ele nos trouxe através de Paulo. Então, na verdade, esses irmãos não seguem a Paulo e nem a Jesus, eles seguem a Moisés e estão vivendo na prática do judaísmo ao invés do cristianismo. Eles procedem justamente como os judeus, que não creram e não receberam a Jesus. Eles mataram a Jesus, pelo contrário. E esses irmãos estão sendo enganados e estão se enganando com uma doutrina extinta por Deus. 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me,
mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, travado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. João 1:10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É lógico que João está falando de Jesus. Que fique claro para todos o que o apóstolo Paulo, com a sabedoria dada a ele por Deus, está nos ensinando. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Observem que esse Espírito está escrito na Bíblia com letra minúscula. Portanto, não é o Espírito Santo de Deus, mas é a nossa vida em Espírito. É o ministério do Espírito. Muitos irmãos se prendem a detalhes mínimos das Escrituras, palavras que não contêm significação além do que já está escrito, e desprezam o principal, que é o sentido da palavra. Eles não analisam a razão daquele termo ou expressão estar presente na Bíblia. Eles desconsideram, por exemplo, que a vida no mundo hoje não é como foi na era bíblica. Muita coisa mudou, inclusive a relação de Deus para conosco após a obra de Jesus. Eles não compreendem também que existem palavras que foram ditas para alguma situação específica e pontual daquela época, mas que já não são aplicáveis à nossa realidade de hoje. Por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo recomendava que as mulheres ficassem caladas no culto. Mas hoje, nos dias de hoje, não apenas as mulheres, mas todos devemos permanecer em silêncio durante as pregações para podermos ouvir a voz de Deus. E eles não consideram ainda, esses irmãos, que a Bíblia é totalmente útil para o nosso conhecimento. Mas existem trechos que não são para seguirmos. E existem outros que são
para evitarmos? Quem desejar seguir toda a Bíblia ao pé da letra, vai pedir a crucificação de Jesus de novo. Vai sair destruindo nações inteiras e vai praticar o adultério de Davi e o assassinato de um inocente guerreiro fiel. E também vai ter que ser pendurado numa cruz com cravos de ferro. É preciso usar o bom senso e a sabedoria do Deus que já nos deixou dito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E essa é uma expressão ambígua, porque tanto se refere aos dois tratados da lei e da graça, como também ao fato das pessoas se deterem na construção das palavras que foram escritas em outras línguas e traduzidas para o português, ignorando o sentido desejado por Deus. A eles lhes falta a sabedoria e o discernimento para poder identificar a palavra intuitiva e a objetiva. Tudo isso é conhecimento que só chega a nós através da mão de Deus, do Deus que nos dá a sabedoria necessária, se com fé e de coração puro lhe pedirmos. 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 16, 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caráter de Deus e a palavra de Deus, a mensagem de Deus, não podem ser sintetizados em um único versículo bíblico isolado. É preciso conhecer a Bíblia inteira. Muitos irmãos se apoiam em algum trecho singular da Bíblia para sustentar os seus pontos de vista, normalmente visando a defesa de algum interesse próprio. Por isso é que nós insistimos tanto no estudo da Bíblia, para que possamos ter o profundo conhecimento da personalidade, da seriedade, da santidade e do amor do nosso Deus. Do nosso Deus que deseja que busquemos conhecê-lo e entendê-lo cada vez mais. Deus espera que nós reconheçamos que Ele é bom e que é Ele quem faz beneficência, juízo e justiça na terra, e que é nele que devemos confiar. O conhecimento e o entendimento de Deus nos direcionam para o sentido da sua palavra. E a sua palavra
é a expressão da vontade de Deus. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Isaías 12, 1. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Louvado seja o Senhor. Só existe salvação em Jesus, pela graça de Jesus. Muitos irmãos vivem ainda a doutrina da letra, a lei de Moisés, ignorando a nova doutrina e o novo tratado trazido a nós por Jesus, que é a sua graça salvadora. Eles seguem imitando aos judeus, ao invés de seguir, servir e imitar a Jesus. Por isso, eles não conhecem e não aceitam as alterações regimentais procedidas por Jesus. E isso não agrada a Deus. Notem que os judeus não cumpriram com a lei de Moisés, da primeira aliança feita por Deus com eles, e não aceitam a Jesus como sendo o Filho de Deus e o Messias prometido nas Escrituras. Portanto, eles não são cristãos. Já no Antigo Testamento, Deus falou, através do profeta Jeremias, a respeito da rebeldia do povo de Israel e deixou uma promessa de rejeição da nação de Israel por toda a sua negligência com o cumprimento das suas leis. Observem que se Deus rejeita o povo de Israel pela rebeldia, é óbvio, é evidente que essa rejeição alcança também os imitadores do povo de Israel, que, por desconhecimento ou rebeldia, também não vivem a graça de Jesus. Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo,
Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Está aí uma advertência de Deus para a desobediência do povo de Israel. E é inexplicável como pessoas que não são judeus, irmãos que não são judeus, estão imitando justamente ao povo que Deus está advertindo de rejeição. A palavra de Deus nos diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. O que significa que ninguém será salvo pela lei de Moisés. Conforme já vimos, a lei é um ministério de condenação e morte. Porque onde não há lei, não há transgressão. A lei destaca os pecados, mas não tem poder para perdoar os pecadores. A Bíblia nos ensina que é pela graça que nós seremos salvos, pela fé em Jesus, pelo ministério do Espírito. A vida em Espírito nos conduz à vida eterna. Existem irmãos que pensam que podem viver na lei de Moisés, realizando os sacrifícios carnais, que são obras do judaísmo, jejuns de alimentos, batismos nas águas, subida aos montes, noites de vigília. Eles pensam que podem fazer tudo isso e que no final serão salvos pela graça. Não, meus irmãos, somente pela misericórdia de Deus. Jesus cumpriu e cancelou a lei de Moisés, e ninguém será salvo pela desobediência. Pode parecer estranho ou mesmo curioso para alguns irmãos o fato de Deus haver dado aos judeus o tratado e ministério da lei de Moisés, um ministério que não salvava. Vamos compreender uma coisa. Deus é perfeito em todos os sentidos. Ele não erra. É evidente que Deus tinha algo em mente quando entregou a lei a Moisés para os israelitas, justamente aquele povo que ele havia escolhido como sendo seu. Seria antagônico Deus entregar o ministério de condenação e morte justamente àqueles que ele queria salvar, os judeus. Pois bem, Deus desejava que a nação de Israel fosse um povo santo, um povo separado de todas as nações do mundo, que fosse um exemplo de fidelidade a Ele diante de todas as demais nações. Então Deus firmou esse tratado com os judeus para que eles identificassem os pecados e fugissem do pecado, que eles se mantivessem em santidade. Mas você pode estar pensando assim: por que Deus não trouxe logo o ministério da salvação? Vamos lá. A Bíblia nos revela que todo pecado deve ser pago com sangue. Então, todos os pecadores estavam condenados à morte. No Antigo Testamento, Deus permitia que as pessoas fizessem ofertas
de animais perfeitos, sem manchas nem defeitos, em holocausto para a remissão dos seus pecados. Os animais davam o seu sangue e a sua vida no lugar das pessoas que pecavam. Deus esperava que os pecadores, vendo aquele animal puro, inocente e perfeito sendo morto no seu lugar, Deus esperava que as pessoas se arrependessem, deixassem de pecar e mudassem de vida. Mas o povo de Israel, meus irmãos, não abandonava o pecado. E com o passar do tempo, já estavam banalizando a lei e ofereciam animais mancos e defeituosos a Deus. Eram tantos os pecados que já estava difícil encontrar animais perfeitos. E o Senhor já estava cansado de tanto sangue e de tantos sacrifícios carnais. Mas tudo isso, meus irmãos, era uma indicação do que viria a ocorrer no futuro. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para oferecer o seu sangue santo e precioso por amor de nós, para pagar a nossa dívida para com Deus e para nos libertar do pecado de forma definitiva. Nenhum homem poderia fazer isso. Então, Jesus, que é Deus, praticou esse ato de extremo amor por nós. Então, depois do seu sacrifício único e eterno, Jesus cancelou a lei e nos trouxe o ministério do Espírito, o seu novo sacerdócio e o tratado da graça, com o poder de salvar a todos os que vivem pela fé, crendo em Jesus e na obra que ele realizou. Notem que somente depois do sacrifício de Jesus foi possível incluir o componente salvação no tratado de Deus para com os homens. Porque o sangue humano era e é insuficiente para pagar o preço de todos os nossos pecados. Deus é perfeito e Ele não tem pressa de nada. Ele está no controle do tempo e do mundo. Ele está no controle de tudo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A salvação é pela graça, pela fé em Jesus, através da nossa vida em espírito. Glorificado seja o nosso Deus Altíssimo. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso
ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na graça de Jesus, o caminho para a salvação, o único caminho que nos conduz à salvação. Desperta, povo de Deus. Amém.